Oi, eu sou a Branca de Neve. Antes que você comece a bocejar achando que já sabe a história, deixa eu te avisar. Essa não é a versão de contos de criança. Aqui ninguém é certinho, ninguém canta músicas bobas e o drama. Ah, ele é delicioso. Então, lá estava eu, no meu castelo enorme e chique, rolando entre almofadas e tentando não pisar na poeira, quando percebi. Minha madrasta, aquela Doberman elegante e insuportável, estava parada na poltrona chique, olhando para o espelho como se fosse o chefe supremo do universo. E todo dia, sem falta, ela soltava: espelho, espelho meu, me diz, existe alguém mais bonita que eu? E o espelho, sabe como é? Não podia ser educado e ficar quieto. Ele respondeu sempre com aquele tom seco: sim, existe alguém mais bonita. E adivinha quem? Eu, Branca de Neve. Você consegue imaginar a cara da Doberman? Cara de quem acabou de perder na loteria e percebeu que apostou errado. Eu quase caí da poltrona de tanto rir, mas tive que me segurar. Não era exatamente hora de comemorar. Porque se ela ficou brava? Ah, você ainda vai ver. O castelo nunca foi tão silencioso quanto depois disso. Eu andava pelos corredores, tentando fingir naturalidade, enquanto a Doberman tramava algum plano maluco, provavelmente envolvendo veneno, disfarces ridículos e muita raiva acumulada. E eu ali, só observando, pensando: ai meu Deus, sério mesmo? Que figura, que espetáculo! E assim começa a minha história, cheia de drama, risadas e travessuras. Mas calma, isso é só o começo. Você já parou para pensar como seria conviver com uma madrasta Doberman que acha que manda no mundo inteiro? Pois é, eu estava prestes a descobrir. Depois daquela conversa constrangedora com o espelho, sim, aquele momento glorioso em que ela percebeu que eu era mais bonita, minha madrasta começou a planejar o que parecia um plano maquiavélico de filme de terror canino, só que com direito a muitos dramalhões exagerados e poses ridículas no espelho. E eu fiquei escondida atrás de uma cortina, rolando de rir, mas tentando parecer discreta. Será que você conseguiria se controlar se estivesse rindo por dentro enquanto alguém planeja te envenenar com maçã? Então, enquanto ela murmurava coisas sobre veneno, disfarces e dominação do reino, eu comecei a me perguntar algumas coisas, tipo: quem inventou essa história de madrasta malvada mesmo? Será que algum dia alguém vai conseguir rir tanto e ainda escapar vivo? E aí, sério, você ficaria curioso para ver o que ela vai aprontar, né? Pois é exatamente aí que as coisas começam a ficar interessantes. Porque o castelo, que antes parecia só grandioso, começou a ganhar vida própria. Portas rangendo, candelabros balançando e aquele clima de suspense misturado com um drama delicioso, daqueles que você não consegue tirar o olho. E eu lá, observando cada movimento da Doberman, já pensando nos meus próximos passos. Porque, meu amigo, se você acha que a história da Branca de Neve é só maçã e príncipe, segura firme. Aqui tem sarcasmo, drama e trapalhadas que nem os contos de fada mais loucos conseguem imaginar. Então, me conta. Você já teve que fingir normalidade enquanto alguém tramava contra você? Não? Pois é. Eu também não. Até agora. Ok, segura aí. Você acha que a coisa ia ficar tranquila depois daquele momento do espelho? Que nada. Minha madrasta Doberman decidiu que era hora de um upgrade no drama. E eu juro, parecia roteiro de série de comédia misturada com um filme de terror canino. Primeiro, ela começou a experimentar disfarces ridículos. Sério, um dia era uma velha senhora com capa preta e chapéu pontudo, no outro era uma vendedora de maçãs super suspeita. Cada careta, cada tropeço dela era praticamente um show de stand-up canino. Antes que eu esqueça, já aproveita e dá aquele like se você está curtindo essa confusão. Porque, sério, você não quer perder nada do que vem por aí. E aí veio a pergunta que não quer calar. Você conseguiria se manter sério se visse alguém fazendo poses dramáticas enquanto planeja envenenar você com uma maçã brilhante? Pois é, eu não consegui.
Mas calma, ainda tem o melhor. Enquanto ela murmurava feitiços imaginários e xingava o espelho, sim, parecia que o espelho tinha vida própria e a ignorava com desprezo. Eu comecei a me divertir criando uma lista mental de vingança. Não pense mal, era mais tipo: se ela tropeçar nos próprios pés, eu vou rir tanto que vai ser meu exercício do dia. E sabe aquela sensação de que algo vai dar muito errado? Pois é, eu senti. Candelabros começaram a balançar, portas rangiam com o vento e eu ali, observando cada movimento, já imaginando cada desastre iminente. Então me diz, você já teve que planejar uma fuga enquanto alguém transformava o castelo num circo de horrores? Não? Pois bem, é exatamente isso que estava acontecendo aqui. Ah, e fica esperto, porque se você achava que a próxima cena seria maçã inocente e príncipe encantado, segura firme. Aqui tem drama, sarcasmo, risadas e travessuras que fariam qualquer contadora de histórias tradicional se contorcer de inveja. Ok, respira fundo. Você achou mesmo que depois daquele teatro todo da madrasta Doberman vestida de bruxa, o caos ia diminuir? Claro que não. Porque quando eu pensei que já tinha visto o auge do drama, o destino resolveu me mandar reforço. E não foi qualquer reforço, não. Foram 7 cachorros salsichinha. Isso mesmo, 7. Baixinhos, compridos e com mais atitude do que muito cachorro grande por aí. Eu estava tentando organizar meu plano de fuga quando ouvi passinhos apressados ecoando pelo corredor do castelo. Olhei para a escadaria e lá vinham eles em fila indiana, cada um com uma expressão diferente. Um bravo, um dorminhoco, um elétrico, um desconfiado, um dramático, um estrategista e um que claramente só estava ali pela fofoca. O líder, que se auto-intitulou chefe, porque sim, subiu num degrau para ficar mais alto e cochichou. A gente soube que tem uma Doberman surtando por aqui. Procede? Eu respirei fundo e respondi: procede. E ela anda com uma maçã suspeita. Eles se entreolharam como se eu tivesse anunciado o fim do mundo. Em menos de 2 minutos, os 7 já estavam montando um plano mais elaborado que estratégia de guerra. Um queria cavar um túnel, outro sugeriu derrubar os candelabros, outro disse que a melhor defesa é fingir que todo mundo desmaiou ao mesmo tempo. Eu fiquei olhando aquela mini assembleia canina, pensando se aquilo era um resgate ou um episódio especial de comédia medieval. E no meio da confusão, o estrategista virou para mim e disse: relaxa, princesa, a gente é pequeno, mas a gente pensa grande. Eu quase ri, mas me controlei porque, né? A situação ainda envolvia uma madrasta Doberman com complexo de vilã principal. Enquanto isso, lá no fundo do castelo, ouvi o eco da voz dela ensaiando o discurso dramático com a maçã na mão. E foi aí que eu percebi. Talvez o plano não fosse fugir correndo. Talvez fosse deixar ela tropeçar no próprio teatro. Porque, sinceramente, quando alguém exagera tanto, o universo dá um jeitinho de ajudar. Então me conta, você confiaria sua fuga a 7 salsichinhas hiperativos? Pois eu estava prestes a fazer exatamente isso. E se você acha que isso vai terminar de forma simples, segura firme. Porque quando 7 cachorros compridos resolvem agir, o castelo inteiro vai sentir o impacto. Respira comigo. Você achou que no final ia aparecer um príncipe montado num cavalo branco todo perfeito, sorriso brilhando em câmera lenta? Ah, por favor. A gente não chegou até aqui para terminar com clichê. Mas antes de continuar, me responde uma coisa. Você é do time final clássico ou time reviravolta inesperada? Digita 1 para clássico. Digita 2 para surpresa total. Quero ver de que lado você tá. Enquanto os 7 salsichinhas executavam o plano mais caótico da história do reino, que envolvia correria estratégica, latidos sincronizados e um empurrãozinho acidental no tapete principal, minha madrasta Doberman finalmente entrou em cena com a tal maçã dramática na pata.
Ela vinha com aquela postura de vilã confiante, capa esvoaçando, olhar calculado, até tropeçar no próprio excesso de teatro. Porque sim, quando o ego é grande demais, o chão costuma colaborar. A maçã voou, literalmente. O elétrico achou que era brinquedo. O dramático desmaiou por antecipação. O estrategista gritava instruções que ninguém seguia. O chefe tentava manter a autoridade com um latido fino que ninguém respeitou. E eu ali, no meio do caos, percebendo que talvez fugir nunca tivesse sido o plano certo. Talvez bastasse deixar o espetáculo acontecer. E foi aí que ele apareceu. Não num cavalo branco, não com trilha sonora épica, mas pendurado de ponta cabeça numa das varandas do castelo, porque tentou entrar discretamente e errou o cálculo do salto. Um galgo elegante, postura firme, olhar inteligente. Ele olhou para mim, ajeitou a própria dignidade e disse que tinha preparado um discurso heróico, mas pelo visto a gente já tinha resolvido quase tudo. Eu comecei a rir, porque finalmente alguém normal no meio daquele circo medieval. Ele não veio me salvar, veio perguntar se eu queria sair dali por vontade própria, sem resgate dramático, sem obrigação. Só uma pergunta simples: você quer escrever o próximo capítulo do seu jeito? E foi nesse momento que eu entendi tudo. Eu nunca precisei ser salva. Eu precisava escolher. Olhei para os 7 salsichinhas, comemorando como se tivessem vencido uma guerra histórica. Olhei para Doberman, tentando manter pose de vilã enquanto recolhia a própria dignidade do chão. E percebi que se isso fosse um conto tradicional, agora entraria música romântica, casamento no pôr do sol e todo mundo fingindo que nada aconteceu. Mas como você já percebeu, aqui a gente faz diferente. No fim das contas, quem quase destruiu o reino foi uma maçã e um ego inflado. Me diz, você ainda acha que eu precisava de príncipe encantado? Ou já percebeu que eu sou perfeitamente capaz de causar o próprio final feliz? Então fica a lição. Quando alguém exagera demais, o universo entrega o espetáculo. E se você acha que a Doberman aprendeu, meu bem, você é muito otimista. Se você curtiu essa versão nada tradicional, já se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém que ama uma história diferente e comenta qual parte foi a mais caótica. Porque a próxima confusão, pode acreditar, vai ser ainda mais interessante.